pela primeira vez que eu vi, você se emocionou quando o assunto foi GSD, a geração sem dívida. O que que o GSD representa pra você hoje, a gente começando esse movimento? É muito doido, porque de onde eu vim, eu não esperava nada mais do que arrumar um bom emprego e ter uma vida tradicional. Eu li isso uma vez no livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, basicamente, ele fala a respeito do que os nossos pais que vieram, por exemplo, da roça ou que tiveram acesso a um pouco de educação falam: meu filho, estuda e faz uma faculdade. E você não fica sem seu nome, porque seu nome é a única coisa que você tem. Ainda mais essa geração que a partir ali, principalmente de 1960 pra frente, que é o ano de nascimento da minha mãe, eles foram ter acesso a crédito ali por 1980, 90 e nos anos 2000, com a parte do serviço público ali, abriu um pouco mais, eu falo, as comportas, e com a internet deu mais acesso a banco para as pessoas. E então, quando eu entendi por que eu fazia o que eu fazia, porque eu achei que eu comecei a trabalhar com finanças porque eu tinha me endividado. Mas não foi. Não foi. Foi porque eu vivi dentro da minha família. Então hoje, e assim, é muito difícil pra mim falar disso. É muito difícil eu falar que eu tenho uma família que até hoje é separada. Eu não lembro de um Natal que a gente passou junto. Até a gente forçou um Natal em família uma vez e foi horrível. E não tava todo mundo, meu irmão não tava. Então uma briga que se instaurou na família, assim. E aí, em algum momento, eu falei, cara, o que realmente é um sonho? Eu sonho de verdade que dinheiro não seja um problema na vida das pessoas. E eu falo, cara, não consigo voltar. Não consigo voltar e impedir que aconteça o que aconteceu com meu avô, e impedir o que aconteceu com as outras pessoas. Muito do eu não ter contato com a minha família, principalmente materna, eu não tenho contato com tios, primos, foi por uma decisão pessoal. Porque eu falei, cara, tá sempre um assunto por causa de dinheiro. Pô, meu avô faleceu, eu vi o pessoal brigando por um pouquinho de coisa que meu avô deixou. Nem sei dessa história, porque eu falo, cara, que absurdo. Deixa meu avô descansar em paz. Então eu falo assim, nossa, que loucura. Então tudo que eu olho, eu falo, cara, eu não quero olhar pra trás. A única coisa que eu vou fazer é que a partir de mim, uma geração diferente possa surgir. Não importa quantas pessoas vão ser, eu não tenho filhos ainda, então muito do que eu falo assim, ó, se eu quero ter filhos, mas se eu não tiver, eu falo, cara, que a partir de mim outras crianças não passem pelo que eu passei. E isso pra mim é muito forte. Eu acredito que eu sou fruto de tudo que eu vivi, eu precisava passar por tudo que eu passei. Mas, pô, eu não queria que outra criancinha de 11 anos tivesse que lidar com um trauma, cara, de rejeição, de achar que o pai não ama, e ter que ir em briga judicial de pensão, e ter que sentar na frente de um juiz pra falar de pensão. De verdade, se a partir... Aí, beleza, Dade, mas e os casamentos que já acabaram? Cara, que essa mãe, ela consiga que o filho dela não passe por isso. Então, esse verbalizar isso sempre pareceu audacioso demais, ousado demais. Parece loucura. É tipo, quem é você? É quase eu endividada, pensando assim, quem é você pra conseguir se livrar dessa dívida? Você vai morrer endividada. E eu ouvia essa voz na minha cabeça, você nunca vai conseguir pagar essa dívida, você deve mais de 100 mil reais, você ganha 4, minha filha. Acorda, você vai morrer escrava disso. Mas não era só pagar? Mas eu não conseguia, eu tava no negativo, eu tava sempre precisando renovar consignado, renovar empréstimo, antecipar 13º. Então eu falava, cara, eu nunca vou conseguir sair disso. Sonhar em ser uma pessoa livre das dívidas já foi muita audácia. E aí, num determinado momento, hoje, que passou muitos anos, eu ousar criar uma geração sem dívida, mas eu vou chegar nos meus 50, 60 anos de qualquer jeito. Eles vão chegar. E se eu puder minimamente contribuir para que hoje a gente tá em 2024, em 2040, que seja um pouquinho o número de endividados, o número de pessoas que sofrem, possa diminuir, pra mim, meu trabalho vai valer a pena. É isso que me dá força pra sair de casa todos os dias. É isso que me dá força pra saber que, talvez não aqui nesse podcast, mas sempre vai ter alguém criticando e xingando e falando que a gente tá fazendo isso só pra ganhar dinheiro, que não sei o que lá. Que seja. Então, pra mim, o que eu enxergo é que tem crianças que ainda nem nasceram. E eu que tenho os meus sobrinhos, né? E tenho meus sobrinhos, meus afilhados, agora até sua filha vai dizer também. Eu falo assim, cara, que a vida dessas crianças possam ser melhor. Um dia eu via alguma rusguinha de financeiro da minha irmã e do meu cunhado. Eu falei assim, cara, eu não quero que as minhas sobrinhas, né? Acho que o Joãozinho nem tinha nascido ainda. Eu não quero que as minhas sobrinhas vejam isso, velho. Não quero. O que eu preciso fazer pra isso não acontecer? E eu lembro que eu conversei muito com a minha irmã.
E graças a Deus foi só uma faísca mesmo, que a minha irmã é muito organizada, assim. Mas eu falei, nossa, eu fecho meu olho assim e de verdade, o que eu enxergo é, pô, é possível uma família ter paz financeira. E por que família, se eu nem sou casada, né? E ainda tem isso, eu falava assim, como é que eu vou falar de família, de filho, se eu nem casei ainda? E eu não tenho filho ainda. Mas eu falo, cara, mas eu vivi isso dentro da minha casa. Então esse desejo do meu coração, e de verdade, eu imagino assim, quando eu falo sobre isso, eu fecho o olho, eu imagino aquela visãozinha que a gente tem do planeta Terra, assim. Eu imagino um planeta. Tipo assim, cara, nesse lugarzinho aqui, ó, são as pessoas que decidiram dizer não pra isso. Quando você decide ser alguém diferente, romper com o ciclo, decidir assim, ó, de mim vai nascer uma família ou novas famílias, mesmo que não seja a minha. Eu poderia focar só na minha. Falar, não, vou focar em fazer a minha família. Se eu não tenho a minha ainda, eu falei, cara, então eu vou fazer da dos outros, né? É uma decisão. Se você decidir, a primeira coisa que você vai ter que fazer é romper com o passado. Então, assim, ser uma pessoa endividada, isso aqui eu rompi na minha vida. Foram 4 anos pra sair. E não é fácil romper. Não é fácil, inclusive, tá aqui falando publicamente pra, sei lá, milhares de pessoas. Eu não tenho relação com a minha família, de tios, primos, parentes. Meus avós já faleceram, os 4. Então, assim, eu tinha com eles. Ainda era um que eu tinha, assim, contato. Mas dizer assim, cara, a minha decisão é porque eu quero romper com esse ciclo. Em mim, esse ciclo. E de verdade, por mais ousado e soberbo que isso possa parecer, eu, que era filha que não era pra ter nascido, que não era pra nem ter vindo, eu procurei dar um sentido pra minha existência, porque em algum momento eu nem viver eu queria mais. E de verdade, quem vive depressão sabe que é uma doença do cão, cara. É muito difícil você sair e não ficar com sequela dessa porcaria. E não vira e mexe ter umas recaídas de dizer, por que eu tô vivo mesmo? Por que eu tô aqui? Então foi através desse movimento mesmo de, cara, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida para que pessoas possam criar uma nova vida e criar essa geração. Então eu olho para frente e eu já consigo ver isso. Então hoje isso já é real. Eu não acho que é uma maluquice o que a gente tá fazendo aqui. A gente parece meio doido, às vezes, mas não é uma maluquice, é um desejo. Assim, não tem um município lá? Município do Cuiabá, né? Que é aqui onde a gente tá. Cara, aqui é o planeta mais dinheiro, zero dívida. Essas pessoas que moram aqui são as pessoas que decidiram romper com o ciclo de dívida, falência e problema financeiro. Mesmo que tenha começado na geração delas. Porque, às vezes, você veio de uma família ordenada financeira diferente de mim e você bagunça. E aí você olha e fala, caraca, papai e mamãe era super organizado, papai e mamãe tinha poupança, né? E eu não tenho. E aí você sente que você fez a caca. Não, cara, que seja você a pessoa que estragou, seja você mesma a pessoa a arrumar. Porque se você não arrumar, os seus filhos vão crescer nesse lar. Quantas crianças hoje já falam, não, mamãe não dá, mamãe não tem dinheiro pra isso aí. Não, não tem como, não, lá em casa não tem dinheiro, não, papai não vai ter dinheiro, não, papai não vai comprar. As crianças, então, elas estão crescendo já. Ou crianças que tudo falam, minha sobrinha, eu tive que ajustar isso com a minha sobrinha. Ela não tem dinheiro, passa no cartão. Ou seja, uma cultura. Então, essa decisão de, cara, vamos romper com esse ciclo? Alguém decidiu romper com o ciclo da escravidão. Alguém decidiu falar, não, isso aqui não tá certo. E a gente conseguiu, apesar dos resquícios estarem aqui mais de 100 anos depois. Mas peraí, não é possível que o negócio que é dinheiro, que é mais e menos e juro, não tem como resolver.